Estudos, pesquisas e atividades de extensão relativas aos povos indígenas e populações tradicionais são resgatados para o desenvolvimento de direitos dos povos originários no processo de convívio com a sociedade dominante. Vamos conhecer agora como funciona o trabalho do NEP, Núcleo de Estudos de População Indígenas da UFSC, aqui no Rede de Inclusão. E eu recebo hoje, aqui no nosso estúdio, no programa Rede de Inclusão, a professora da UFSC e antropóloga, doutora Antonella Maria Tassanari, coordenadora do Núcleo de Estudos de Populações Indígenas. Doutora Antonella, obrigada pela presença aqui no Rede de Inclusão. Para a gente iniciar o nosso bate-papo, o que é realmente o NEP? Então, obrigada a vocês pelo convite, Juliana. O NEP é um Núcleo de Estudos de Populações Indígenas, né? Ele foi fundado em 96 pelo professor Silvio Coelho dos Santos e ele teve uma participação importante assim, na época da Constituinte, na definição de direitos indígenas, depois também na época da Barragem Norte, que impactou o povo Laclanô-Choclen, começou a atuar nessa questão de impactados por barragens. Então o núcleo ele tem uma vocação, assim, um objetivo não só de pesquisar, né, populações indígenas, mas também de apoiar a busca de direitos, né, a concretização desses direitos das populações indígenas. E como é que é feito esse resgate deles para dentro da universidade? Então, nossa área, né, de estudos é antropologia, né? O professor Silvio faleceu em 2008, então quem coordena o NEP hoje somos eu e a professora Edvige Ziores. E então a gente desenvolve pesquisas assim de vários níveis, graduação, pós-graduação, também pós-doutorado, né, pesquisadores associados junto a populações indígenas. São pesquisas na área de antropologia envolvendo educação, território, né, infância também o trabalho. E a partir das pesquisas a gente busca que elas possam gerar alguma contribuição, né, para os grupos que a gente trabalha, né? Uhum. E mais recentemente, então, a gente tem se envolvido nessa política da UFSC de inclusão de indígenas na universidade, né? Então, e aí como é que é feita a escolha? Então, são duas frentes, né, que a UFSC tem atuado. Uma é uma formação de professores indígenas, para que eles atuem nas aldeias, né, como professores. Okay. Uhum. Então, a licenciatura intercultural indígena do sul da Mata Atlântica. Então, esse projeto foi financiado pelo MEC, né, um edital chamado ProLinde, e aí foram selecionados, em 2011, que foi a primeira turma, foram selecionados 40 alunos de cada povo indígena, Laclanô-Choclen, Guarani e Caingangue, que são os povos aqui do bioma sul da Mata Atlântica, né, que a gente definiu, não só Santa Catarina. Então foi feito um vestibular, as redações eram na língua indígena, porque isso foi uma discussão nas próprias aldeias, assim, né, quem seriam esses alunos? E eles definiram isso, que para ser professor nas aldeias era importante falar a língua, né? Sim. Uhum. Então essa é uma maneira, assim, né, dessa turma que entrou em 2011, já se formaram 78 em 2015. E agora ingressou uma nova turma menor, com 45 alunos, que ingressou em 2016 e vai se formar o ano que vem, né? Mais ou menos 38 alunos. Mas essa turma não sai da aldeia. Está lá, o professor vai até lá e eles estudam lá no ambiente deles. Não, e a gente tem essa busca assim, de trazer para dentro da universidade, para a UFSC, aí como é que funciona? Funciona num sistema que a gente chama pedagogia da alternância. Então eles passam 3 etapas, né? Ao ano são 6 etapas de 15 dias na universidade, então é um período intensivo de aulas e depois voltam para as aldeias. Muitos já são professores nas aldeias, então tem essa relação... Que vem para estudar, daí no caso. Vem para estudar, porque também essa vivência do ambiente da UFSC é muito importante, assim, conhecer a biblioteca, conhecer todas os espaços, né, da UFSC e o convívio também com alunos de outros cursos, né, professores. Então, uma coisa bacana que é o engajamento em núcleos de pesquisa também, né, que a gente procura fazer.
E eu coordenei essa licenciatura 2016 a 2018, né? Mas são vários colegas que estão envolvidos nessa... E existe essa inclusão quando eles chegam aqui na universidade? Então, não é muito fácil assim. Na verdade, a UFSC começou essa iniciativa, os reitores abraçaram, né? Na época a professora Roselane, depois o Luiz Cancelier também e o atual reitor abraçaram essa iniciativa de inclusão, que foi uma medida bem importante, assim, né? Mas a gente percebe que a própria estrutura da UFSC precisa se adaptar, né? Então, quando a etapa presencial, que estão a turma inteira aqui, muitos alunos estranham. Agora já está ficando mais comum, né? Mas, por exemplo, a fila do RU, que, né, 120 alunos indígenas na fila do restaurante universitário, no começo causavam estranhamento, assim, né? Tinham respostas preconceituosas, mas isso foi sendo respondido também, né? Pelo conhecimento, né? Porque para a gente falar de índios, do povo indígena, é tão nosso, né? Tão nosso, e a gente não sabe basicamente nada, assim. Aí como é que o núcleo faz essa... A gente tinha uma expectativa que as pessoas ingressassem na universidade com um pouco mais de conhecimento, porque desde 2008 tem aquela lei... de cotas, né? Não, é uma lei que prevê o ensino de história e cultura afro-brasileira indígena no ensino médio, né? Então, a gente pressupunha que anos depois as pessoas já entrassem com mais conhecimento, mas a gente percebeu que não, assim. Muitas pessoas questionam, mas você é índio mesmo, porque você está na universidade, você usa celular, né? Como se isso fosse um critério que tirasse a indianidade. Então a gente procura fazer até porque ele está vindo para o ambiente, né? Ele não vai vir. Então a gente procura fazer alguns eventos que eles possam também se apresentar, né? Então são seminários, né? Algumas palestras em que os próprios estudantes da licenciatura indígena ou outros também, porque tem indígenas em outros cursos também, né? Então são iniciativas para que eles possam apresentar a situação do território, a cultura, né? Quem são. E isso tem sido interessante, assim, também quando tem aquela semana de pesquisa e extensão da UFSC, a CPEX, então a gente organizou oficinas de contação de histórias. Então os próprios estudantes indígenas vão e contam histórias do seu povo, né? São algumas iniciativas para que as pessoas possam abrir os olhos e começar a ficar mais abertos, né, para a diversidade, assim, para essa riqueza que é ter colegas indígenas. Exatamente, né? E vocês já têm, assim, o contraponto, assim, esses que já se formaram, esses que já estão mais avançados, o que mudou na vida deles? Eu acho que tem a gente fez um levantamento, né, até uma pesquisa da Clarissa Mello, que ela levantou onde é que esse pessoal está atuando, né? Então muitos já são professores, ocupam cargos de diretoria nas escolas das aldeias, né? Tem um cacique, uma cacica, então tem assim uma atuação interessante, assim. Uma das alunas hoje trabalha na Assembleia Legislativa de São Paulo, assessorando uma deputada indígena. Então a gente percebe que além de atuar nas escolas, né, a formação também fez com que eles estejam atuando em várias frentes, assim, mas de uma perspectiva mais igualitária, né, mais E o núcleo pretende fazer algo mais? Tem alguma novidade, assim, para os próximos anos? Então, a gente está com um grupo grande agora de pesquisadores indígenas na pós-graduação, né? Então, nossa intenção agora é dar mais visibilidade à produção deles, né? Porque os trabalhos de conclusão de curso que eles fizeram na licenciatura estão online na página do curso e eles estão sendo muito citados, né? Por outros trabalhos de pesquisa em várias áreas, né? Não só antropologia, história, biologia também tem citado esses trabalhos. Então, a gente pretende apoiar numa maior visibilidade desses resultados, porque esse outro olhar, né, um olhar mais de dentro que eles têm trazido, eles renovam muito o conhecimento, né?
e enriquece todo mundo, né? Imagino. E aí, quais são as próximas etapas? E existe, com certeza, dificuldade, né, para o núcleo, assim, qual é a maior dificuldade? O que mais vocês necessitariam ou precisariam? Como núcleo de pesquisa, né, a gente sempre está em busca de financiamento para as próprias pesquisas, né? Mas no apoio a essas iniciativas de inclusão da UFSC, o desafio agora uma vez que essa turma se forme, essa segunda turma é que esse curso tenha entradas regulares. Então essa é a maior dificuldade, que agora a gente está buscando uma nova turma, né, que uma nova turma possa entrar em 2021, então 2020 seria a formatura dessa e o vestibular para uma nova turma, mas para isso a gente precisa de professores, até professores de línguas indígenas, porque essa seria uma conquista importante. Assim, né? Tem vários professores já formados com doutorado em língua pesquisadores Xoklen, Caingangue, Guarani, então seria importante incluir, né, esses professores na universidade. Acho que isso seria uma riqueza, assim, né? E a inclusão dos alunos indígenas nos outros cursos também tem sido uma batalha, assim, porque daí são os cursos em que eles são presenciais, né? E atualmente tem bolsas, o MEC tem uma bolsa para estudantes indígenas e quilombolas, mas ela está intermitente, ela está tendo problemas. Então a gente não sabe se com novas políticas esses alunos vão continuar, né, na universidade, porque a gente tem, por exemplo, o vestibular. Agora a gente tem na UFSC um vestibular só para indígenas e quilombolas, né? A gente nem chama de vestibular, é um processo seletivo diferenciado, porque são vagas suplementares, são 22 vagas para indígenas e 9 para quilombolas. Então, os alunos podem fazer esse processo seletivo em 4 cidades, né, em Santa Catarina, e são é diferente de um vestibular, né? São questões de múltipla escolha. E é um curso específico, assim, exatamente qual? Assim? Não, as vagas são abertas nos cursos que eles escolhem, são 22 vagas, então os 22 primeiros colocados vão ser selecionados para os cursos. Só que, como geralmente, né, a grande maioria escolhe medicina, né, e direito, eu dei uma olhada agora, temos mais de 230 indígenas inscritos para esse vestibular. E só 50 são em medicina, né? E 20 em medicina de Araranguá. Então, é um curso muito concorrido. Então, só tem 3 vagas no curso de medicina, para que senão ficaria uma turma inteira, os 20... Né, tem 3 vagas na turma de medicina e aí os outros vão escolhendo. Então a gente tem alunos em várias turmas, né? E esse é um desafio, assim, porque eles ficam longe das suas aldeias, tem a dificuldade de adaptação na vida da cidade, né? Uma coisa importante foi a criação de uma associação de estudantes indígenas, porque daí eles se fortalecem nessa né, a companhia, né? E também eu acho que uma luta agora é a criação de uma casa, né, de uma residência, porque eles têm uma residência estudantil indígena, mas ainda está provisória, né? Então acho que essas seriam as coisas mais importantes. E geralmente esses que começam o curso, eles chegam até o final? Então, a vaga suplementar para indígena é mais antiga até do que esse projeto de licenciatura. Começou em 2008, né, no programa, quando começou o programa de ação afirmativa da UFSC. Então, nessa época, eram 5 vagas abertas e elas nem eram preenchidas, né? Então, foi também uma luta, por que elas não estão sendo preenchidas? E nisso o NEP fez um trabalho, né, junto com professores de outra área, professor Marcelo Trachtenberg também da física, professora Vânia Monteiro da educação da época. A gente foi buscando, mas por que as vagas não são preenchidas, né? E também para os outros segmentos, né? Vagas para negros, para a população de baixa renda. E aí a gente desenvolveu um projeto de extensão buscando ir nas aldeias, informar sobre os cursos, né? Esse foi um trabalho que a gente desenvolveu. E a gente percebeu isso, assim, conseguimos preencher as vagas atualmente, a gente percebeu que o vestibular era uma barreira, então conseguiu, o primeiro vestibular processo seletivo diferenciado foi em 2017, né?
E aí a gente já consegue preencher todas as vagas, mas a formatura, olha, eu acho que foram 3 que se formaram até agora, sabe? E, então essa ainda é o desafio, né? Um desafio em tanto, mas trabalho incrível. Parabéns, obrigada pela presença aqui no programa. Eu que agradeço. Obrigada a você pela companhia. Lembrando que você pode e deve participar, mandando pautas e sugestões para o e-mail que está aqui embaixo da sua tela. Obrigada e até o próximo programa.